Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, né? E nós vamos fazer a leitura hoje nas referências, né? Vamos pegar aqui no capítulo 1 e vamos até onde der, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O título da mensagem é Os Falsos Apóstolos, né? Que diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo de número 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como a uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E a referência diz, corrompidos os vossos sentidos. Versículo de número 3. Alguns em Corinto enfrentavam o grave perigo de serem enganados por falsos pregadores e de aceitarem um evangelho distorcido. Verso 4. Ao acolherem os ensinos desses obreiros fraudulentos. Verso 13. Afastavam-se da sua devoção sincera a Cristo. Nas igrejas dos nossos dias também há os que se apresentam como ministros da justiça. Verso 15. Mas cujos ensinamentos contradizem a palavra de Deus e levam seus seguidores ao naufrágio espiritual. Ver as duas notas seguintes, Mateus capítulo 23, versículo 13. Nota, precisamos precaver-nos contra estes, ver o estudo Falsos Mestres, página 1488, e os pastores e seus deveres, página 1677. Verso 4 até o 12, né? Está escrito o seguinte, alguém pregar outro evangelho, né? Então do verso 4 até o 12, né? Está escrito o seguinte, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E sou rude na palavra, se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Porque porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Deixa eu voltar aqui um versículo atrás. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porventura, porque de graça vos anunciei o Evangelho? Outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo dela salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei, como
como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Amém, irmãos? Então, do verso 4 até o 10, a referência diz o seguinte: alguém pregar outro evangelho. Os falsos mestres podem declarar que a revelação bíblica é verdadeira e ao mesmo tempo afirmar que possuem revelações extras bíblicas ou conhecimentos de igual autoridade às Escrituras. E válido para a igreja inteira, esses falsos ensinos geralmente envolvem fé cristã num sincretismo de outras religiões e filosofias. Resultam daí os seguintes erros. Primeiro, suposta nova revelação é colocada no nível de autoridade que a revelação bíblica apostólica original. As Escrituras ocupam um lugar secundário e Cristo é colocado em lugar inferior em revelação aos santos. Ou fundadores de um movimento ou igreja, os falsos mestres alegam ter uma compreensão mais profunda ou exclusiva das supostas revelações ocultas nas Escrituras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Verso 13 até o 22, está escrito o seguinte, do 13 ao 22. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O sofrimento, vou já fazer a referência aqui nesse momento já. Obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos. Vou repetir. Obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos. Satanás, o grande enganador, verso 3, João, capítulo 8, versículo 44, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Vamos repetir, mas é fundamental de importância isso aqui, né? O que é um obreiro fraudulento? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos, né? E como é que isso é possível? É possível pelo seguinte: Satanás, o grande enganador, verso 3, João, capítulo 8, versículo 44, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Aleluia, Pai. A Bíblia diz que esses ministros e líderes enganosos são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Vou repetir. A Bíblia diz que esses ministros e líderes enganosos são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Ver 2 Coríntios, verso 15. 2 Coríntios, verso 15. Apocalipse 13, versículo 2. Pregam mensagens evangélicas atraentes. Ver verso 4.
Vê 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nota. E aparentam ser pessoas santas, mas na realidade rejeitam a piedade e negam a sua eficácia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Esses obreiros se disfarçam em apóstolos de Cristo, verso 13, e ministros da justiça, verso 15. Dessa maneira, imitam os verdadeiros ministros de Cristo e colocam na sua mensagem toda a aparência de piedade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Parecem sinceramente solícitos e amorosos e falam em perdão, paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas construtivas, mas vivem sob a influência de Satanás. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, vou repetir, né? Aleluia, Pai. Parecem sinceramente solícitos, né? Estes obreiros imitam os verdadeiros ministros de Cristo e colocam na sua mensagem toda a aparência de piedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Parecem sinceramente solícitos e amorosos e falam em perdão, paz, felicidade, fraternidade e muitas outras coisas construtivas, mas vivem sob a influência de Satanás. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira da revelação de Deus. Como temos nas Escrituras, confira em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. A sua mensagem não é segundo a doutrina apostólica do Novo Testamento. Ver 1 João, capítulo 4, versículo 1, nota. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros e líderes enganosos. Versos 3 e 4. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Mateus, capítulo 16, versículo 6. E não devem se deixar levar pelo carisma deles, nem por sua eloquência, preparo, milagres, altas estatísticas ou mensagem popular. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todos os líderes religiosos devem ser julgados de conformidade com sua atitude e fidelidade ante a redenção pelo sangue de Jesus Cristo e o Evangelho, conforme ensinam Jesus e os escritores do Novo Testamento. Ver Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Ver o estudo Falsos Mestres, página 1488. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, meus queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em todas as igrejas na face da terra, lembra do que disse Jesus, né? Vigiai e orai para que vos não caia em tentação. A recomendação de Jesus para que nós tenhamos esse cuidado, ela vem, em primeiro lugar, vem a vigilância, né? Seguida da oração. Esta mensagem, irmãos, aqui me lembra muito de um querido e amado irmão que nós temos
lá na cidade de Patrocínio Paulista, né? Meu querido e amado irmão, companheiro de monte, né? Eu tinha 3 irmãos em Patrocínio Paulista, né? Eu estava na cidade de Tirapuã, dirigindo a cidade de Tirapuã, né? Essas igrejas são do Campo de Franca, né? E eu tinha 3 irmãos firmes e constantes para nós subirmos ao monte nas quintas-feiras, né? A gente estava na igreja todos os dias da semana. Só que quinta-feiras era reservado o culto das irmãs do círculo de oração, né? Então eu aproveitava que as irmãs estavam no círculo de oração, eu levava minha esposa no culto para poder estar junto com elas no círculo de oração, e nós íamos para o monte, né? Quando eu chegava na minha casa de volta às 19 horas, esses 3 irmãos já estavam me esperando na porta da minha casa. Eu morava perto do asfalto e perto das 2 cidades, 6 quilômetros de Patrocínio Paulista e 5 de Tirapuã, né? E nós subíamos ao monte. E nós descíamos do monte na hora de encerrar o culto das irmãs do círculo de oração, né? E esses 3 irmãos, são 3 irmãos que eu amo demais, tenho por eles o maior respeito, a maior admiração. Meus queridos, os 3 pastores, né? Pastor João Boarati, né? Pessoa que eu amo demais, ele sabe disso. Pastor Reinaldo, ele também sabe disso, né? E o irmão Sebastião Eugênio, né? Sebastião Eugênio, ele certa vez na igreja, ele trouxe para nós um testemunho, alertando os irmãos que estavam no culto, ali na igreja de Patrocínio Paulista. Ele foi pregar na igreja de Patrocínio Paulista, e eu congregava lá na época, ainda antes de ir para Itirapuã. E ele nos alertou dizendo e falando, de certa vez na igreja, né? Em uma das igrejas do ministério, né? Alguém convidou alguém para ir pregar na igreja, né? E a pessoa que convidou essa pessoa para ir pregar, chegou no dia, o pregador convidado não pôde ir e enviou um outro pregador no lugar dele, né? E esse pregador que foi enviado, o pastor não conhecia o pregador que foi enviado e nem os obreiros conheciam. E esse pastor chegou, se apresentou no lugar daquele que faltou, né? E ali ele fez o culto assim de forma extraordinária. Fez tudo certinho, rigorosamente, tudo certinho aparentemente, rigorosamente da forma que todos pastores consagrados fazem, né? E no fim orou por revelação, tudo de forma extraordinária. A hora que ele encerrou o culto geral, ele falou para a igreja: ó irmãos, ele mesmo falou com a igreja, eu queria advertir vocês para que vocês tomem mais cuidado, para que vocês prestem mais atenção, né, nas pessoas que vocês convidam para vir pregar na vossa igreja, né? O que vocês achou do culto que eu trouxe para vocês hoje aqui? Fez um culto bem feito, vocês gostaram do culto, orei por revelação, Deus falou tremendamente, o que vocês acharam, né? E a igreja gostou do culto. Ele falou para a igreja: pois é, vocês sabem quem sou eu? Eu sou um macumbeiro. Eu não sou pastor, coisa nenhuma, eu não sou pregador da palavra de Deus, e sim sou um macumbeiro, né? Então essa palavra aqui, irmãos, que eu trouxe para os irmãos hoje neste vídeo, me fez lembrar esse testemunho desse meu querido e amado irmão, pastor Sebastião Eugênio, lá de Patrocínio Paulista, né? Ele deu esse testemunho na igreja. Se ele estiver ouvindo, quem quiser saber pode perguntar para ele. Quem não sabia disso, pergunta, que ele vai confirmar aquilo que eu disse. Mostra o meu vídeo para ele, ele vai confirmar aquilo que eu disse, né? Os irmãos que não estavam na igreja no culto naquele dia não tomou conhecimento. E ele é um varão temente a Deus, valoroso, irmão de monte. Então, aqui a palavra nos adverte para que nós tenhamos esse cuidado de examinar os pregadores que vêm pregar na nossa igreja, que nós não conhecíamos ainda, que nós ficamos conhecendo a partir daquele dia. E quando convidar, irmãos, que não sejam os irmãos convidando as pessoas. Pode, se você conhece um obreiro que você sabe que é usado por Deus, você gostaria que esse obreiro é seu amigo, é seu conhecido, é seu parente, seja lá quem for, né? De forma geral, nós somos irmãos em Cristo. Então você passa para o seu pastor, passa a ficha dele completa, nome, cidade, tudo certinho, onde congrega, para que o seu pastor possa, então, ao convidá-lo com telefone e tudo,
falar, saber onde é que ele congrega e quem é o pastor dele na igreja dele, de que campo que ele é, aonde que ele é. Para que o pastor possa, quando trouxer na igreja, não colocar macumbeiro em cima do púlpito. O próprio macumbeiro fez isso, ninguém sabia que era macumbeiro, ninguém percebeu, ninguém viu, e ele mesmo se revelou dizendo, depois que encerrou o culto. Então vocês veem que o que Jesus disse é palavra fiel e verdadeira, né? Vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. E essa mensagem desse vídeo de hoje fala abertamente, claramente, sobre esse tipo de pregador. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai.